que tem uma grande variedade de climas. E esses climas, dependendo da região, são mais úmidos, mais secos, a chuva pode ser bem distribuída, o calor pode estar concentrado na época do ano, frio no outro, então dependendo da região brasileira. E uma forma de você representar o clima é através desse gráfico aqui, chamado de climograma ou termopluviograma. Esse é um gráfico, gente, que ele mostra a quantidade de chuvas de cada mês ao longo do ano. Então, aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. A quantidade que está chovendo cada ano. Perdão, cada mês. Aí a soma total desses meses dá a quantidade de chuva anual. Essa linha aqui em cima, ó, é a linha da temperatura. A temperatura média daquele mês. Olha aí, ó, a linha da temperatura, tá vendo? Beleza? Aqui, ó, de 0 a 30 graus. Ó. E aqui a quantidade de chuvas, em milímetros de chuva. Tá? De cada um desses grupos. Então, nesse climograma aqui, essa região é uma região que chove o ano todo, tá vendo? Ó? Chove o ano todo. E a temperatura média, ela é alta, ó, lá em cima, o ano todo praticamente. Então, é um tipo climático quente, ó, quente e úmido. Muito úmido, inclusive. Chove muito. Beleza? Você tem uma ideia que em dezembro, ó, choveu mais de 400 milímetros. Nesse mês de março, ó, choveu mais de 500 milímetros. Você tem uma ideia que em Uberlândia, o ano todo, chove 1.200, 1.300 milímetros. Então, onde no Brasil você tem um clima que chove desse tanto? No clima amazônico. Qual é o tipo climático da Amazônia, moçadinha? É o clima equatorial, úmido ou superúmido. Beleza? Olha esse outro gráfico aqui, ó. A quantidade de chuvas aqui, ó, em janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Aí, ó, junho, olha aqui, ó, vai caindo, praticamente não chove. Ó. Aí lá em outubro começa a chover de novo. Mas a quantidade de chuva, olha só, comparado com esse, é muito menor. Ó. Aqui no máximo choveu 300 milímetros. Foi aqui em janeiro. E a temperatura? Também vai junto com o nível da chuva. Você tem um período mais quente e um período menos quente. Não dá para chamar esse período de frio, porque lugar onde tem média, a média mensal mais fria de 20 graus não é frio, né, gente? Média. Você pode ter um outro dia frio aqui. Então, você tem um período aqui, ó, verões. Tá vendo? Ó? Verão chuvoso e quente. Inverno seco e menos quente. Ó. Esse tipo de clima é típico de qual região, moçadinha? Da região centro-oeste, da região do Cerrado brasileiro. É o típico clima tropical, ou chamado tropical típico. Também chamado de tropical alternadamente quente e úmido. E seco, né? Durante os períodos de inverno. Agora, olha esse outro aqui, ó. Olha só. As chuvas nos meses de janeiro e fevereiro são menores. A ampliação da chuva acontece no inverno. E a temperatura média? Lá em cima. Aonde nós temos esse tipo de clima aqui? Que a temperatura média é alta e chove no período de inverno. Nesta região do Brasil aqui, gente. Ó, aqui, ó o mapa do Brasil que eu estou fazendo. Ó. Eita! Mapa bonito, hein? É essa região do Brasil aqui, ó. Ó. É o chamado clima tropical úmido ou tropical litorâneo, que é provocado pela ascensão da massa polar atlântica, que influencia junto com a massa tropical atlântica. Essa região provoca chuvas durante os meses de inverno. E essa região, a temperatura média anual é lá em cima. É chamado tropical litorâneo ou tropical úmido.
Então, são 3 tipos climáticos brasileiros importantes. Beleza? Então, respectivamente, aqui que está pedindo ou não? Os climogramas a seguir se referem, respectivamente, aos climas brasileiros. Tropical, de altitude. Primeiro é tropical de altitude? Não. Porque o tropical de altitude seria igual esse, igual o de Uberlândia. Uberlândia é tropical de altitude, está mais ou menos aqui, assim, no Brasil. Ó. Nessa parte do Brasil, do território nosso, aqui seria tropical de altitude. É muito parecido com isso. Então, não é. Tropical e tropical úmido. Aqui é tropical úmido e esse aqui é tropical. Então, o que está errado é o quê? Esse aqui, ó. Esse aqui está errado. Letra B. Equatorial semiúmido. Bom, não é semiúmido, porque chove muito. O primeiro aqui. Se é respectivamente, analisa o primeiro. É a forma de você derrubar a questão. Esse primeiro item aqui, ó, é um tipo de clima que é muito úmido. Então, tudo que não for úmido aqui, ó, você pode trocar. Então, ele é equatorial, sim. Mas não é semiúmido. O outro é tropical de altitude também não. O outro é tropical semiárido também não. O tropical semiárido é na Caatinga. Está aqui, ó. É diferente disso. Beleza? Tropical úmido primeiro? Não. Ele não é tropical, ele é equatorial. Letra D. Equatorial úmido, certo. Clima tropical no segundo? Certo. Tropical úmido, certo. Então, melhor alternativa, letra D, de desigualdade. Letra E, ele não é tropical, ele é equatorial. Então, está falso já também. Ê, moçadinha, eu vou falar para vocês, viu? Questão igual essa aqui, ó, você tem que dominar essa questão de climograma. Tá? Tem que dar uma passeadinha lá nesse tema. Beleza? Viu, moçada? Gabriel, você viu a arte aí, né? Então, clima tropical, equatorial úmido. E, moçadinha, ó, clima equatorial úmido, tropical e tropical litorâneo. Questão de número 10. Qual a questão ambiental urbana que está representada aí? Então, eu tenho aqui essa primeira parte, ó, fluxo normal. Essa segunda parte, inversão térmica. Então, qual é a questão ambiental que está sendo representada? Inversão térmica. O que é isso? É um problema ambiental gravíssimo que acontece em áreas urbanas, como essa aqui, ó, em cidades que é rodeada de morros, de serras. Essa questão, ela foi identificada inicialmente em cidades como Londres, Manchester, Liverpool, que são cidades localizadas em bacias mais baixas e que o ar tem dificuldade de circular no seu entorno. Então, durante os meses, aqui, ó, quais as características dessa inversão térmica? Então, qual que é o tema aqui, gente? Inversão térmica. A condição normal, ó, o ar quente sobe, resfria, fica mais frio ainda. Beleza? Numa condição de inversão térmica, esse ar frio, durante o período de inverno, o ar frio fica concentrado aqui, ó, e ele não consegue sair das áreas porque está rodeado de serras, como acontece em São Paulo. Então fica essa mancha, que é essa nuvem de ar frio durante o período de inverno, principalmente nas manhãs de inverno, concentrado. E em cima dessa mancha, você tem um ar mais quente do que aqui, porque próximo da superfície vai estar frio por conta do inverno. Então houve uma inversão. Então, o que é inversão térmica? É o fenômeno que ocorre quando o ar quente ascendente, ele não consegue subir, porque esse ar está frio. Então, ele mantém-se próximo da superfície durante o período da manhã, nos meses de inverno. E qual é o problema disso, Arsênio? O problema é que esse ar é extremamente poluído. Então, fica um ar frio, em que as pessoas normalmente estão mais próximas, mais junto umas das outras,
respirando mais próximo, num ambiente com ar extremamente com partículas de poluentes. Isso vai provocar uma série de doenças ligadas à questão respiratória. Então, é um problema, certo? O que faz para poder resolver esse processo? Aumentar as disponibilidades de área verde, aumentar a circulação de ar nos espaços urbanos, diminuir o processo de verticalização, que é impossível depois da cidade construída. Beleza? Mas é um fenômeno que todo município tem que se preocupar. Durante os primeiros meses de inverno, principalmente aqui na região, quando você tem aí o mês de maio, junho, julho, é o período em que tem grande quantidade de pessoas com problemas respiratórios, que enche os hospitais públicos, as UAIs, é isso, os postos de saúde. E aí a FUVEST, observando isso, colocou uma questão. Olha só a questão da FUVEST aqui, ó. Em algumas cidades, pode-se observar no horizonte, em certos dias, a olho nu, uma camada de cor marrom. Essa condição afeta a saúde, principalmente de crianças e idosos, provocando, entre outras, doenças respiratórias e cardiovasculares. As figuras e o texto acima referem-se a um processo de formação de um fenômeno climático que ocorre, por exemplo, na cidade de São Paulo. Trata-se de quê, gente? Ilha de calor? Não. Zona de convergência tropical? Não. Chuva convectiva? Também não. Inversão térmica. É esse aqui, ó. Ventos alísios de sudeste que provocam súbito aumento de umidade relativa? Não. Então, apareceu uma figurinha desse jeito aqui na sua prova, fecha o olho e marca a inversão térmica, tá bom? Porque houve uma inversão, ó. O ar quente, que deveria estar embaixo, ele está em cima aqui, ó, desse aqui, ó. Por isso que a gente chama de inversão térmica, ó. Ele não subiu o ar não conseguiu subir, por conta do ar frio. Beleza, moçada? Sabiam disso ou não, gente? Me fala aí, gente, vocês sabiam? Ana Vitória, sabia tudo, né? Nicole, a Paula, sabia tudo. Boa. Aí é bom, viu? Ô, gente, olha só. Parece que minha tela está congelada. Aí, ou vocês estão ouvindo meu movimento? Está congelada. Como é que faz? Congelar? A sua câmera está desligada. Fecha a câmera e abre de novo. Ah. Estou tentando aqui. Está falando que o Meet não está conseguindo usar a minha câmera? Ué. Deu certo agora. Melhorou ou não? Boa. Ô, tava aparecendo um avatarzinho aí. Vai me falando aí, tá? O negócio tá parado aí, pô. Avisa aqui, ué. Pensei que era a minha internet. Não. Belezinha, então. Vamos lá. Gente, olha a questão da Unicamp. Tá? Preste atenção aqui agora. Os benefícios da reciclagem são consideráveis e se situam para além de uma sensação de realização pessoal, advinda de uma responsável deposição de embalagens e demais produtos plásticos separados do restante do lixo. A figura a seguir registra o consumo e o destino de materiais plásticos nos Estados Unidos da América, o que não é muito diferente de outros locais ao redor do mundo. Então, a questão do plástico como resíduo, como lixo. Lembrando que na Política Nacional de Resíduos Sólidos, o lixo não é chamado de lixo, ele é chamado de resíduo. Beleza? Tudo bem. Porque que para pode ser lixo, para outros não. Né? Tem muita gente que vive disso e vive muito bem, ou muito mal. Né? Então, aqui tem os aterros sanitários, tá certo? Que em sua maior parte estão localizadas em áreas de lixão. Tá? A questão da combustão para gerar energia, olha a quantidade aqui, ó, muito pequena, tá? E a quantidade de lixo reciclado, ou do resíduo reciclado.
Então, ele deu um gráfico e pede para você analisar. De acordo com essa figura, o consumo de plástico vem aumentando. Mas o percentual de plásticos que vai para os aterros sanitários vem diminuindo. Você percebe que está diminuindo a quantidade de plástico em aterro ou não, gente? Não, está diminuindo. Está aumentando. De 1960 até 2020, ó. Aumentou. Então está falso. O consumo de plástico vem aumentando, assim como o percentual de plásticos que vai para os aterros sanitários, pois há um aumento menor dos percentuais de reciclagem e de queima. Então, olha, o percentual é menor de reciclagem e de energia? Não. Então, a parte da questão do lixo do aterro está correta, só que ele falsifica o item depois. Ó. Assim como o percentual de plástico que vai para os aterros tem aumentado, beleza. Pois há um aumento menor dos percentuais de reciclagem e de queima. Não. Reciclagem e queima tem aumentado. Tá certo? Olha o tamanhozinho que era aqui, ó. Aqui, ó. Ó, é só um pontinho. Agora não, vem daqui até aqui, ó. Ó, aumentou. Vendo? Não é falso. Aumentou, mas a quantidade de plásticos que vai para os aterros sanitários vem diminuindo. Não, a quantidade de plástico que vai para o aterro está aumentando. Hã? Letra D. Assim como a quantidade de... Gente, olha só. O item está falando aqui, ó. De acordo com essa figura, o consumo de plástico vem aumentando. O consumo de plástico vem aumentando. Assim como a quantidade de plásticos que vai para os aterros. Mesmo com o aumento dos percentuais de reciclagem de queima. Então, aqui está a melhor alternativa. Essa é uma questão da Unicamp, mas é uma questão muito parecida com as questões colocadas em provas de Enem. E lembrando que eu resolvi colocar questões de vestibulares e de Enem, porque muitos dos itens que são elaborados nas provas de Enem são itens tirados de questões de provas de vestibulares do Brasil inteiro, que já foram consolidados, já foram pesquisados, estão certinhos. Beleza? Então, muito tem isso aí, moça, vocês prestarem atenção. Questões de Enem, itens de Enem, embora tenham uma pegada mais interdisciplinar, dividido por áreas humanas, matemática e tudo, mas itens de outros... Essa questão do Unicamp é muito parecida com o tipo de questão que é colocado na prova do Enem. Ok? Dúvidas? Vamos, gente. Sem dúvidas, Pedro? Tranquilo, tranquilo. Vamos lá, moçada, vamos lá. Essa questão, ela aborda os 17 objetivos chamados de ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Beleza? Esse Objetivos do Desenvolvimento Sustentável foi proposto pela ONU, tá? Como objetivos que vão estabelecer metas. Desses objetivos são 165 metas, porque para cada objetivo tem algumas metas. Então, você tem que... esses objetivos, eles servem para orientar, na verdade, numa perspectiva da gente conseguir um mundo sustentável a partir ou até 2030. E cada país do mundo, dentro do Acordo de Paris, ele tem uma meta para ser cumprida. Certo? O Brasil tem as metas. Inclusive, a próxima COP que nós temos agora, que é a Conferência das Partes, a COP30, vai ser realizada aqui no Brasil, lá na Amazônia. Inclusive, nós aqui do IF, estamos agora escrevendo alguns projetos para ver se serão aceitos para essa COP30. A gente está enviando para lá. Tá? Vamos ver se vai. Tá? Eu estou enviando um para a questão da produção de mudas lá, que diz respeito à questão de ações contra as mudanças climáticas globais. Vamos ver se vai dar certo. Beleza? Sobre essas questões, vamos analisar os itens que envolvem essa questão ambiental dentro do aspecto da geopolítica global. Os 17 itens tratam de temas diversos, que, embora relacionados ao desenvolvimento sustentável, integram o tratado
da Convenção da ONU sobre Mudanças Climáticas. Não é isso. Tá certo? Não é isso. Eles não falam só sobre questão de mudança climática. Eles envolvem a questão de mudança climática, a questão da água, a questão da pobreza, a questão política, tá certo? Olha só, paz, justiça, instituições eficazes, não é só questão de mudança climática. Mudança climática é um dos itens. Beleza? B. Ilustra os objetivos definidos pela ONU como metas para a concretização de um mundo sustentável em 2030. É exatamente isso aqui. Beleza? Então, esses ODS que o mundo inteiro busca, ele ilustra quais objetivos que foram estabelecidos para que em 2030 a gente tenha um mundo que a gente possa considerar um mundo mais sustentável. Resume as metas adotadas pela ONU para orientar a política sustentável dos países do terceiro milênio. E sem prazos para o cumprimento. Tem prazo, sim, 2030. Tá? Trata os objetivos propostos pela ONU em Assembleia Geral relacionados à sustentabilidade. Hoje, fortemente criticado por governos como o Brasil. O Brasil é um dos signatários que mais defende. Inclusive, é protagonista desse processo. Os Estados Unidos também não criticam, não. Às vezes sai dele. E nem a China. Todos eles defendem. Só que fazem pouco. Reúne as metas consideradas pela ONU como mais importantes quanto à sustentabilidade para o enfrentamento da crise gerada pela pandemia da Covid. Não tem nada disso não, tá, gente? Nada disso. Então, eu fiz um comentário aqui, deixei para vocês, que foi criado a partir da Conferência de Paris, em 2015, e esses objetivos levam em conta 4 dimensões: a questão ambiental, a questão social, a questão econômica e a questão política e institucional. Então, o que foi a Conferência de Paris? Foi uma reunião realizada na cidade de Paris, com mais de 190 países signatários da ONU, para poder discutir um mundo sustentável. O que o mundo tem que fazer? Então, a partir desta conferência, a gente passa a ter as chamadas conferências das partes, tá certo? Que é a chamada COP10, COP11, COP20, COP21, COP28, COP... Em cada ano, vai ter agora no Brasil, a COP30. Vai ser realizada em novembro, na Amazônia. Foi trazida para cá. Então, nesta conferência, os países mostram como que evoluíram em termos das metas que foram estabelecidas. Metas para reduzir as emissões CO2, metas para reduzir desmatamento, metas para reduzir queimadas, metas para garantir um mundo mais sustentável. Mas não é só isso. Envolve a questão social também, reduzir a pobreza. Envolve a questão econômica, reduzir as desigualdades sociais. Envolve a questão política, a questão de paz entre as nações. Então, é um mundo sonhado, é um mundo ideal, pensado de maneira mais sustentável. Lembrando que sustentabilidade não é só ambiental. Ela tem que ter esse tripé, primeiro, né, que é ambiental, social e econômico, mais a questão política, ou política cultural. Beleza, é isso, moçadinha? Beleza ou não? Alguém tem alguma Belezinha. coisa sobre isso? Tranquilo? De boa. Ô, moçadinha, opa, alguém está querendo falar aí? Tranquilo. Gente, olha só. Essa questão aqui, eu tirei lá do Instituto Federal do Pernambuco, mostrando o mapa com a distribuição espacial da Caatinga e também do Cerrado. Está aqui, ó, Caatinga, beleza? E aqui o Cerrado. Cerrado e Caatinga. Olha o mapa aí, gente, ó. Olha o mapa. Cerrado, Caatinga. A respeito do assunto abordado no mapa, julgue as proposições a seguir. Então, é para julgar os itens sobre o mapa. E Cerrado e Caatinga. A Caatinga se estende pela maior parte do Nordeste brasileiro e é marcada pela semiaridez climática, com chuvas irregulares e vegetação xerófita, para se adaptar à escassez hídrica. Verdadeiro ou falso aqui, gente?
Tudo bem, verdadeiro. Devido às condições naturais impróprias para a prática da agricultura, a Caatinga ainda apresenta fraco nível de ocupação humana e seu meio ambiente se mantém bem preservado, negativo. Tá? A Caatinga, ela não apresenta ambiente que não é propício para a agricultura. Você tem que saber o tipo de agricultura que você vai desenvolver naquele local, adaptada àquele local. Tá? E em função disso, a Caatinga não foi ocupada. A Caatinga é muito ocupada, tem mais de 22 milhões de pessoas vivendo aí. Tá? Estão muito ocupados, sim. E com enormes impactos ambientais. Beleza? Então está falso. Mantém-se preservado de jeito nenhum. Há um enorme desmatamento. Primeiro desmatamento para a pecuária. Depois desmatamento para a questão da produção madeireira, produção de lenha. Tá? E agora, construção de cidades. Tá? E vários outros projetos de mineração envolvendo a área que faz o processo de desmatamento aí. Beleza? Então está falso a 2. A 3. Então aqui está verdadeiro. Ó. Aqui está falso. 3. O cerrado ocorre em área de clima tropical típico, submetido a uma estação seca e outra chuvosa bem definidas, com vegetação complexa constituída de gramíneas e arbustos com troncos retorcidos. Vocês têm que dominar cerrado, né, pessoal? Errar a questão de cerrado aí, não, faz não. Tá certinho. Os solos do cerrado são naturalmente muito ricos em nutrientes, fato que explica o avanço do agronegócio e a consequente intensificação da devastação desse importante bioma brasileiro. Verdadeiro, né, pessoal? Verdade, gente? Verdadeiro ou falso, gente? Sim. Os solos dos cerrados são naturalmente muito ricos, gente? Não, moçadinha. Cadê o pessoal da agropecuária? Me explica esse negócio aí. Solo do cerrado é solo naturalmente rico, gente? Não. Você tem uma ou outra área de manchas de solos, assim, mais solo de terra de cultura que são bons, que são mais férteis, mas na maioria são o quê? Latossolos, lixiviados, muito arenosos, extremamente ácidos. Não são naturalmente ricos. Você torna ele produtivo a partir de calagem, incorporação de matéria orgânica, prática de agricultura de plantio direto, com alguns tipos de cultivos mais sustentáveis. Mas o solo, ele é naturalmente pobre neste caso aqui. Então está falso isso aqui. Beleza? 5. Com uma população de aproximadamente 20 milhões de pessoas, o domínio da Caatinga sofre forte pressão demográfica, o que agrava ainda mais o problema do estresse hídrico, incluindo o avanço da desertificação em algumas áreas. Perfeito. Aquilo que a gente já tinha falado. Então estão corretos os itens 1, 3 e 5. 1, 3 e 5. Letra B de belezinha. Ô, me conta aí como é que tá. Tá indo bem ou não? Vamos nessa, moçadinha. Vamos nessa. Você deve ter visto no telejornal a famosa frase: frente fria é responsável por fortes chuvas caídas sobre a região tal. Pois é. Acontece que quando uma dessas massas se desloca, leva consigo as condições de temperatura, pressão, umidade, características de sua área de origem. Com isso, forçosamente, altera as condições climáticas dos lugares que consegue alcançar em sua trajetória. Sobre o tema das frentes e massas de ar, assinale a alternativa que está correta. As massas de ar deslocam-se com base em um determinado padrão global, responsável pela articulação da circulação geral da atmosfera. Você vai marcar essa letra aqui. Ó. Isso é massa de ar. Beleza? Agora, vamos ver por que as outras estão falsas. As frentes de ar ocorrem quando há
um choque entre massas de ar, geralmente de características semelhantes. Não, características diferentes. Então, você tem uma massa de ar quente, que vem da Amazônia, uma massa de ar frio, que vem da região sul. As duas se encontram formando aquilo que a gente chama de frente fria. Frente fria. Quando toca com essa frente quente, se ela tiver umidade, ela vai condensar e provocar muitas chuvas. É exatamente isso que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul. As massas de ar quente que se deslocaram do norte do país, da Amazônia, vêm pelas encostas dos Andes, chega nesta região sul, encontra massa de ar polar, as massas de ar frio que vêm, provocando essas frentes. E provocando chuvas. O que está provocando mais chuvas do que o normal? É que, associado a isso, você tem o fenômeno do El Niño, que ainda está muito quente, e um aquecimento diferencial do Oceano Atlântico. E, além disso, uma massa de ar quente sobre a região do Triângulo Mineiro, norte de São Paulo e sul do Mato Grosso, que impede o deslocamento dessa frente fria para mais ao norte. Então, ela está concentrada no sul, provocando esses índices absurdos de precipitação. A ponto de chover, por exemplo, 900 milímetros de chuva em 5 dias. Em uma área extremamente plana, como áreas de inundações naturais, como é o caso de Porto Alegre, o caso da Lagoa dos Patos, Lagoa Mirim, do Taquari, do Guaíba. Então, frente de ar é quando você tem esse contato com massas diferentes, beleza? Quando as massas de ar se originam em regiões oceânicas, costumam ser frias e secas. Não. Toda massa de ar que tem origem sobre o oceano, como que pode, gente? A massa de ar é fruto da evaporação da água. Então, se essa massa de ar evaporou, então ela é carregada de umidade. Então, não pode ser seca. Ela é seca quando ela é continental, com exceção da amazônica. Tá? Letra D. As massas de ar polar recebem esse nome porque se originam nos polos do planeta, ou seja, em regiões de altas latitudes e não baixas latitudes. Cuidado com esses peguinhas bobo que aparecem ainda em alguns itens de prova. Fala baixa latitude, você pensa, é lá embaixo. Gente, o planeta nosso é redondo ainda, viu? Nosso planeta a Terra é redonda. Então não tem lá embaixo ou lá em cima. Existe no sul e existe no norte. O Equador está no centro. Então, o Equador, quando você caminha para o sul, a latitude aumenta. Quando você caminha para o norte, a latitude aumenta. Então, aumenta para o norte e aumenta para o sul. Não tem nada lá embaixo, lá em cima, tá? Por favor. E quanto mais distante do Equador, maior é a latitude. Então, próximo dos polos é alta latitude, ou seja, a latitude maior. Ei, moçadinha, e aí? Me conta. Gente, deixa eu pedir uma aguinha para meu filho aqui, só um pouquinho. Gabriel, pega uma aguinha para mim, hein? Gabriel. Ô, Gabriel. Sumiu aqui. Pô. Gente, aí? Tranquilo ou não? Ou não tá nada tranquilo aí? Giovana, de boa? Thales, Mel. Fala aí, gente. Conversa comigo. Questão boa, viu? Vale a pena dar uma olhadinha lá nas massas de ar. Dinâmica das massas de ar. Gente, agora analise e comente comigo as imagens, por favor. Vamos lá. Qual
é a questão ambiental urbana que está representada aqui nesse gráfico e nestas imagens. Qual é a questão, gente? Eu vou esperar vocês falarem agora. Qual é a questão, moçada? Massa de ar quente na cidade. Ê, Gabriel, ilha de calor, meu amigo. Olha aí, ó. Isso é ilha de calor. Ilha de calor. Ilha de calor. Ó, a região central, a temperatura média é maior, ó. Tá vendo, ó? Lá em cima. Viu? À medida que você vai se distanciando da área central para a região residencial e para a região suburbana e área rural, as temperaturas médias são menores. Isso demonstra que esta região central, altamente edificada, é mais quente. É como se fosse uma ilha de calor dentro do microclima urbano. Observe nessa imagem aqui, ó. Tá? Aqui tem a região da mancha urbana de São Paulo, e dentro dessa mancha aparecem as cores. Quanto mais escuro, mais quente. Então, olha as áreas mais quentes onde estão. Exatamente nas regiões centrais. Quanto mais distante da área central, menor a temperatura. Essa diferença de temperatura entre o centro e a periferia, a área lá próximo da zona rural, em alguns locais, chega a dar diferença de 10 graus. Para você não esquecer isso, é só você tentar colocar na sua cabeça o seguinte: imagine que você está numa área rural, arborizada, e aí você compara com essa região central aqui, entre o cruzamento da Afonso Pena com a Coronel Antônio Alves. Nesta região ali próximo da Praça Futebol Vilela, aquela muvuca de gente, aquela coisa toda ali, aquele calorão que está. Entendeu? Então, moçada, isso aqui chama ilha de calor. Quais as características? Temperaturas médias maiores nas áreas centrais do que nas áreas periféricas urbanas e do que nas áreas rurais. Quais as causas desta ilha de calor? Adensamento urbano, ou seja, ausência de áreas verdes, presença de prédios, edifícios, enorme quantidade, densidade de automóveis funcionando, carros, os motores a combustão, superfícies envidraçadas que formam verdadeiros efeito estufa, né? Porque dentro do carro o sol bate e aí você tem o ar condicionado do carro para tirar o ar quente dentro e jogar para fora. Mas por fora está aquele motor aquecido, altamente aquecido, que faz esquentar a rua, faz esquentar o ambiente. Nos prédios, do mesmo jeito, ar condicionado dentro dos prédios, jogando para o motor de fora o calor. A ausência de área verde, que dá um conforto térmico, onde tem muito pouco na área central. Então, a ilha de calor é o fenômeno que deve ser combatido, sabe com o quê, pessoal? Com a arborização urbana, com a construção de praças, áreas de lazer, com a qualidade de árvores dentro da cidade. Tá? Eu conheci uma cidade no Brasil que eu gostei muito, até falo com meu filho que se tivesse ido para lá, a gente tivesse passado o vestibular, a gente ia mudar para lá, né? Que é a cidade de Maringá. Londrina também tem um pouco, mas Maringá, gostei demais. Ela é extremamente arborizada na região central, sabe? Então, um conforto térmico muito legal. Então, quais as consequências desta ilha de calor? Temperaturas mais altas e desconforto térmico para a vida urbana nessa área central. Beleza, moçada? Olha essa outra questão aqui, ó. O que é isso? Erosão e deslizamento de massa. Então, você tem aqui, ó, numa área de encosta, a retirada da cobertura vegetal, na encosta, retirada da cobertura vegetal, na encosta, retirada da cobertura vegetal, construções em áreas de risco, áreas de encosta. Então, sem vegetação, as encostas dos morros ficam vulneráveis ao deslizamento.
como ocorre em várias regiões do Brasil. Cuidado, que esse tipo de coisa não é o que aconteceu no Rio Grande do Sul agora, não, tá? Isso aqui é o que aconteceu em Petrópolis. É o que aconteceu lá na região de São Sebastião. É o que aconteceu em Nova Iguaçu. É o que aconteceu no litoral norte de São Paulo, Bertioga, lá na Praia de Maresias. Essas encostas da Serra do Mar, as pessoas desmatam, colocam casas, o solo fica vulnerável, a água da chuva, quando cai, ela encharca essa área. Ao encharcar essa área, junto com a desproteção, ou seja, não tem raízes das plantas para poder segurar das árvores, então desce tudo. Então você tem o deslizamento de encosta, tá certo? O soterramento das edificações de vidas humanas, tá? E as enchentes na parte mais baixa. Nas áreas baixas são as enchentes. Aqui é deslizamento de encosta. Ou deslizamento de massa. Tá? Olha o que está acontecendo aqui agora. Que lugar que é esse aqui, gente? O que essas imagens estão representando aí? Inundações. Essas inundações acontecem onde? Na área urbana e na área rural. Na área rural é natural. A não ser que você retirou a vegetação nativa, retirou a APP. É isso? Mas normalmente é natural na área rural. E na área urbana? Aquilo que era um rio virou uma rua impermeabilizada. Agora a chuva cai, não tem para onde ir, então inunda. Então as inundações é uma questão natural? Não. É um problema socioambiental, que é um problema social relacionado à ocupação desordenada, à impermeabilização do solo e consequentes inundações e perdas e prejuízos humanos dos mais diversos. Essas imagens eu tirei, acho que foi na cidade de Uberaba, que eu estava fazendo um estudo uma vez, comparando Uberaba e Uberlândia. Estava comparando a região da Rondon Pacheco com a Leopoldino de Oliveira, lá em Uberaba. Tá? Aí eu tirei essas imagens para poder acompanhar. O que não é diferente de tudo a gente que está assistindo hoje lá nas cidades do Rio Grande do Sul. Tá? Então, o que elas representam? Inundações. Quais as causas? Impermeabilização do solo urbano, ocupação das nascentes, tá? Ausência de fluxo, lixo demais nos bueiros. Quais as consequências? As inundações e as perdas de vidas humanas, perdas materiais, doenças, prejuízos de toda ordem. Como explicar o escoamento e inundações? Essa figura, ela é uma figura muito didática. Tá? Essa figura aqui, ó. Ela é uma figura muito didática. Para vocês entenderem muita coisa. Imagine um cenário. Esse cenário aqui desse lado. Estou mostrando aqui, ó. Um cenário natural. A chuva, quando ela cai, numa encosta natural, que tem vegetação, a água cai e ela infiltra. Tá vendo? Ó? A água que é infiltrando. Ó. Tem uma infiltração natural da água. Certo? Essa infiltração vai alimentar o lençol freático, alimentar o curso d'água, que vai ter enchentes naturais. Há um escoamento superficial, é muito lento, tranquilo, tá vendo? Porque tem plantas, tem raízes, e uma parte da chuva que cai, as árvores absorvem, e uma parte é transpirada pelo processo aqui de transpiração. Então, esse é um processo que faz parte da dinâmica natural. Esse mesmo lugar, em outro cenário agora, como aconteceu aqui na Rondon Pacheco, no córrego São Pedro, ou no córrego Lagoinha, que está acontecendo, ou no córrego Cajubá, lá da Getúlio Vargas, ou no córrego Jataí, aquele que vem lá do Parque Sabiá, passa ali perto da Anselmo Alves dos Santos, na frente da prefeitura. É assim, ó. Você retirou a cobertura vegetal. A água da chuva, quando cai, ela não infiltra, tá vendo? Não tem infiltração de água. Toda a água é escoada de maneira superficial, porque houve uma impermeabilização do solo urbano. Toda a água vai para o fundo do canal.
toda a água desloca-se para a parte do vale, para o fundo de vale, para a parte mais baixa. Aí provoca o quê? As enchentes. E esse canal, quando ele é fechado, é pior ainda, porque ele entope. A água que cai não é o suficiente, a galeria não comporta. Aí vai inundar tudo isso aqui assim, ó. Vai inundando, vai inundando, vai inundando, vai inundando tudo aqui, ó. Se você considerar agora que no Rio Grande do Sul, grande parte do território está em área inundável naturalmente, são as áreas de campos, as áreas de charques, as áreas baixas. Essas áreas baixas foram tiradas da vegetação natural. Então, aquela capacidade de esponja, que hoje está discutido muito, ó, se aparecer um tema desse na prova, vocês lembram de depois dar um abraço aqui. É o seguinte, olha, as chamadas cidades esponjas. Cidades esponjas são aquelas cidades que estão investindo em áreas aonde deixa a terra natural para servir como esponja para essa água infiltrar. Tem que ter lugar de infiltração da água. Senão acontece a inundação. Beleza? Então é isso que acontece, pessoal. Observem aqui agora, tá? A questão colocada. As imagens abaixo retratam os efeitos que chuvas torrenciais provocaram na região serrana do estado do Rio de Janeiro, em 2011. Tá? As outras aconteceu aqui em 2011, né? Região de Petrópolis, Nova Iguaçu. Depois, em 23, aconteceu no litoral norte de São Paulo. Olha só aqui, ó. As chuvas caíram de uma vez, muita intensidade. Gente, associado a essas questões todas de ocupação desordenada, você tem uma grande quantidade de chuvas, ou chamados eventos extremos, que são esses eventos provocados pelo aquecimento global. Né? Você tem maior aquecimento das águas do Atlântico, maior aquecimento das águas do Pacífico. Isso tudo provoca, tá certo? Uma maior intensidade desses fenômenos que têm ocorrido. Porque você tem evapotranspiração muito mais intensa, deslocamento de massas de ar cada vez mais contrastantes. Você tem área de alta pressão com área de baixa pressão misturado, provoca ciclones, furacões, isso, chuvas torrenciais cada vez mais intensas. Então, olha o que aconteceu. O desmatamento das encostas para construções irregulares. Tá? Então, é importante lembrar que as pessoas que vão morar aqui, a maior parte são pessoas pobres, então tem a questão social envolvida. Alguém fala assim, por que essas pessoas vão morar nesse lugar? Porque querem, acham bonito? Não, porque tem outro lugar. Isso aqui é local de risco. A gente chama de ocupação de áreas de risco. A pessoa que ocupa o lugar de risco é porque tem outro lugar. Então, ocupa o local de risco. Quando vem essas chuvas intensas, acontece o deslizamento, soterramento e inundações. Desliza, soterra, inunda. Desliza, soterra, inunda. Então, é um fenômeno socioambiental, provocado por chuvas intensas, mas em função do descortinamento da vegetação natural e da ocupação irregular, da ocupação inadequada. As chuvas fortes não vão deixar de acontecer. Elas fazem parte do ciclo natural do clima e com o aquecimento global deverão ficar ainda mais intensas. Nessa área, como a ação humana potencializou a ação da natureza? Então, a ação humana, como que ela potencializou a ação da natureza, gente, aqui? Desmatando as encostas e promovendo um processo de ocupação em área de risco, de deslizamento. Naturalmente, poderia acontecer um deslizamento, porque se tem uma chuva intensa, o solo fica encharcado, esse solo encharcado, se tem rocha cristalina por baixo, que impede a infiltração, esse solo começa a soltar, naturalmente. Agora, se eu desmatar essa área e ocupar, impermeabilizar o solo de alguma forma, aí que você vai ter intensificado esse problema. Tá, moçada? Então, qual seria a solução aqui? Primeiro, não ocupar áreas de risco. Segundo, manter a vegetação nativa nesses locais, porque a vegetação nativa, como eu mostrei aqui na figura,
Olha o que acontece aqui, ó. Ela absorve parte da água, provoca a transpiração, e o seu sistema de enraizamento segura o deslizamento de massa e permite a infiltração da água. Tá? Eu estou falando isso para vocês prestarem atenção. Diante das questões do Rio Grande do Sul, infelizmente, tem aparecido tantas coisas, a ponto de, por exemplo, acho que um deputado, um vereador lá do município, está com um projeto de lei lá na Câmara Municipal, lá deles, para poder desmatar 5 metros das áreas de encosta, e falando que o que tem provocado esses deslizamentos de massa são as árvores, porque as árvores são pesadas demais. Então, gente, é cada coisa que a gente está ouvindo assim que é tão absurda as coisas, que fala, como é que pode alguém que vai decidir a nossa vida, que está no Congresso, que está na Assembleia, que está numa Câmara de Vereadores, propondo uma lei, e as pessoas tendo ido e ouvir a pessoa lá falar um negócio desse. Sabe? Então é isso que tem acontecido. Consegue explicar isso aqui, gente, numa redação ou não? Ô, Pietro. Oi. Se você vai propor um tema de redação, sugere uma carta para alguém. Se você vai escrever uma carta para o governador do estado, prefeito da cidade, recomendando algumas questões, o que vocês escreveriam? Dando spoiler, né, Arcínio? Dando spoiler. O que vocês escreveriam? Isso facilita, Pedro, viu? Olha só aqui, ó. Alguns comentários que vocês poderiam fazer. Retirada da cobertura vegetal, ocupação das encostas, a terra encharcada e desprovida da cobertura vegetal torna-se vulnerável ao deslizamento de massas ou terras. Além disso, os efeitos do aquecimento global intensificado pelas ações humanas provocam eventos climáticos, chuvas torrenciais, cada vez mais comuns. De boa, moçadinha, isso aí ou não? E olha uma questão relacionada a isso, como é que caiu no Enem aqui. Olha aqui, ó. Olha a questão do Enem, como é que caiu relacionada a isso aí. A ação humana tem provocado algumas alterações quantitativas e qualitativas. Número 1, contaminação de lençóis freáticos. 2, diminuição da umidade do solo. Número 3, enchentes e inundações. Então, 3 ações, tá vendo aqui? Ó? A hipótese afirmar que as principais ações humanas associadas a alterações 1, 2 e 3 são, respectivamente... Gente, aqui é para você relacionar, viu? 1, 2 e 3, respectivamente. Uso de fertilizantes e aterros sanitários, para número 1. Ó, uso de fertilizantes e aterros sanitários provoca contaminação do lençol freático? Sim. Lançamento de gases poluentes provoca diminuição da umidade do solo? Não. Canalização dos corpos provoca enchentes e inundações? Sim. Então, mas a número 2 está errado. B. Lançamento de gases poluentes provoca contaminação do lençol freático? Não. Então está falso aqui, está falso aqui também. Ó, uso de fertilizantes e aterros sanitários provoca contaminação do solo? Sim. Desmatamento provoca diminuição da umidade do solo? Sim. Hipermeabilização do solo urbano provoca enchentes e inundações. Então eu vou ficar com a letra C. D. Lançamento de lixo nas ruas provoca contaminação? Não. Uso de fertilizantes provoca diminuição da umidade do solo? Não. Construção de aterros sanitários provoca enchentes e inundações? Também não. Então, letra C, de contaminação. Dúvidas? Não. Tranquilo ou não? Tranquilo. De boa, moçadinha? Ô, gente, olha só aqui, ó. Eu tenho mais 5 minutos ou não? Eu tenho 3 questões para comentar com vocês aqui ainda. Rapidamente aqui. Pode ser ou não? Mais 5 minutinhos, gente? Pode. Vamos lá. Olha, a questão colocada em debate pela charge é o quê?
Olha o moço olhando para a construção, falando, ó, é a construção civil. Olha a moçadinha chegando aqui falando, ó, é a destruição. Você viu? Então, qual é a questão colocada em debate pela Charge? O desenvolvimento que não pode ser alcançado com a presença de áreas verdes? Não. A falta de materiais de proteção individual, o caráter efêmero das construções civis, que um dia serão destruídas, a situação precária dos trabalhadores, o descarte irregular de lixo e os impactos ambientais e sociais implicados. Está aqui, ó. Viu? Lixo no curso d'água, lixo nas margens, tá? Então, ele está falando que isso é destruição. O que está sendo colocado em questão é o descarte irregular do lixo, que deveriam ter levado para o local adequado. E a questão 18, olha aqui essa figura, essa imagem, vocês conseguem imaginar de que imagem que é essa aqui ou não? Que lugar que é esse? Isso aqui é muito comum nesta região. Se você pegar aqui a região da Índia, a região aqui do Vietnã, Bangladesh, a questão da China, toda essa área aqui, sim, ó, faz parte da chamada clima de monções, oásis de monções, região que chove muito, chuvas concentradas durante as monções de verão. E aí, como que você cultiva nessas áreas? Eu acho que eu tinha colocado uma outra imagem. Aqui, achei. Gente, olha que imagem, olha aqui, olha aqui. Presta atenção nisso aqui. Olha os terraços aqui, ó. O pessoal da agropecuária consegue imaginar um terraço desse jeito aí, plantio aqui ou não? Isso aqui é as áreas do Vietnã, sabe? A chamada Ásia de monções. Lugar que chove muito. Então, como que as pessoas cultivam nas encostas? Qual é a técnica utilizada? Essa técnica de cultivo de arroz, principalmente, tá? Chamada técnica de terraceamento. E para que serve essa técnica desse jeito? Para a chuva, quando cair aqui, ela não tem o escoamento laminar, o escoamento superficial. Então, evita o processo de erosão laminar. Tá? Então, é uma técnica de preservação ambiental das encostas. Então, na imagem, visualiza-se o método de cultivo e as transformações provocadas no espaço geográfico. O objetivo imediato da técnica utilizada é o quê? Controlar a erosão laminar, que é a erosão superficial, provocada pelo arraste, pelas enxurradas. Tá? Beleza, moçada? E a questão 19, sobre corredores florestais. Então, aqui eu imaginei aqui, ó, acho que eu coloquei uma figura. Então, um corredor florestal é isso aqui, ó. É um corredor de mata dentro de áreas agricultáveis. Você coloca um corredor para poder ligar duas áreas com remanescentes florestais. Então, você conecta essas áreas através de corredores, que são importantes. Para que servem esses corredores, gente? Tá? Sob o ponto de vista do meio ambiente, a implantação desses corredores é importante para combater o quê? O impacto do efeito de borda? Não. A perda da produtividade do solo? Não. O refúgio da fauna local e o descontrole biológico de pragas? Também não. A diminuição de áreas naturais, o isolamento de espécies? Também não. A fragmentação, gente. Então, o corredor, ele faz com que você evite essa fragmentação das matas, dos ecossistemas, e promova o intercâmbio de polinizadores, facilitando a passagem desses polinizadores, dos animais, que circulam de um ambiente para o outro. Tá? Se nesse ambiente aqui, ó, você não tivesse o corredor, como que um macaco, como que um bicho sairia daqui e viria para cá? Tá? Então, você cria os corredores para evitar essa fragmentação desses locais de preservação. E essa questão, número último que eu coloquei, destaca o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, o SNUC, que define reserva extrativista como uma área utilizada por populações tradicionais, cuja subsistência se baseia no extrativismo e, complementarmente, na agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno porte. Essa lei tem como objetivos básicos proteger os meios de vida e a cultura dessas populações e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais. Então, nessas reservas extrativistas, previstas nessa lei federal 9985, são
essas reservas? Nessas reservas, as terras dessas reservas são das comunidades tradicionais e de usufruto de todos os brasileiros? Não. É de particulares e o usufruto é dado a comunidades carentes? Não. As terras são do governo e o usufruto dado aos grandes latifundiários? Também não. É da União? Não. Cadê aqui? A terra é da União e de usufruto das comunidades tradicionais. É isso aqui, ó. Tá? Então, reserva extrativista é terra do governo, é terra da União. E é dada a posse ou usufruto para as comunidades tradicionais. O que são comunidades tradicionais? São comunidades de populações originárias, como os índios, população indígena, dos quilombolas, e de populações como como é que chama aquela comunidade que tem no litoral norte de São Paulo? Ou seja, comunidades resultantes dessa miscigenação dos processos migratórios das populações que vieram primeiro, que ficaram refugiadas em determinados locais. Ou seja, que tem uma cultura própria, que se mantém em um determinado local, vivendo de maneira coletiva. São comunidades tradicionais, como os caiçaras, estava esquecendo, os caiçaras aqui na região de São Paulo, tá? No litoral. Beleza? Então, reservas extrativistas é terra da União, não é terra de ninguém. Não é da população, não tem dono. É do governo, da União. Só que o usufruto dela é dado para essas comunidades tradicionais, para garantir o sustentável. Beleza? Ó, sucesso e amor à terra. Felicidade para vocês. Tá, gente?